Tudo bem, começou, tá bom, Mônica? Tá. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui. Quero dar boas-vindas também para quem vai assistir a gente depois no canal do YouTube. Meu nome é Mônica Ellen, eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET Biologia aqui da UFG. E no PET Integra de hoje, eu quero apresentar um trabalho sobre o problema do lixo. Uma pergunta que vai nortear toda essa nossa conversa de hoje é: você sabe qual que é o destino do lixo que é produzido na sua casa? Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que a quantidade de lixo que a gente produz por dia é muito grande e vai desde materiais que a gente usa para consumo, né, nas embalagens, os descartáveis, tem também os resíduos orgânicos, tem os industrializados, papéis, pilhas para os nossos aparelhos eletrônicos. E qual que é o destino de todos esses materiais? Aqui do lado, eu trouxe uma imagem que ela dá para a gente alguns dados sobre a quantidade de lixo a quantidade de lixo reciclado no Brasil. Aqui a gente tem a porcentagem da população que tem acesso tanto à coleta regular quanto à coleta seletiva. E a gente pode ver que em 2019, 41% da população teve acesso à coleta seletiva. Em 2020, esse número diminuiu, foi para 38%. Contudo, a nossa expectativa é de que esse número aumente nos anos de 2024 e nos anos de 2040. E assim, a gente também vai poder reciclar mais. Um problema que a gente tem é quanto aos lixões. O número de lixão em 2019 era de 1.694. Já em 2020, esse número ele aumentou muito, ó. Foi para 2.408. E a nossa expectativa também para os anos seguintes é que acabe os lixões, que a gente não tenha mais. E esses dados, eles vêm do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, de 2020. Bom, e uma preocupação que a gente tem. Os resíduos que são coletados nos nossos bairros, eles são levados até um aterro sanitário ou até um lixão. E eu destaquei essa palavra lixão aqui para a gente saber o que é um lixão. O lixão, ele é um terreno a céu aberto, onde o lixo ele é descartado sem receber nenhum tipo de tratamento. E aqui na imagem a gente pode ver melhor o que é um lixão. Os lixos que são feitos, os lixos que são coletados nas cidades, eles são descartados aqui, não recebem nenhum tipo de tratamento, não são cobertos nem nada, e até atrai alguns bichos. Os lixões, eles são proibidos desde o ano de 2018, e neles, todos os materiais são misturados, eles não são separados. E como eles não recebem nenhum tratamento, eles vão se decompondo e eles causam a poluição do meio ambiente, poluem o ar, o solo, a água, e aproximadamente 3.000 lixões estão em funcionamento no Brasil, atualmente. Por outro lado, a gente tem também os aterros sanitários. O Brasil, ele é o quarto maior produtor de lixo do mundo. E os aterros sanitários, eles são locais que estão preparados para receber o lixo que vem da coleta urbana e eles são menos nocivos ao meio ambiente. É muito importante a gente frisar isso daqui. Não é que os aterros eles não são nocivos, eles são, mas são menos. E nesses aterros, vai existir um controle para evitar que o meio ambiente seja contaminado. Um problema é que esses aterros sanitários, eles demandam de muito espaço, eles precisam de muito espaço. Então, não seria melhor se existissem menos aterros? E um ponto muito importante é que se a gente consumisse menos e descartasse menos,
com certeza nós teríamos menos aterros sanitários. E aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver como que se dá o funcionamento de um aterro e como que é a estrutura. Bom, os aterros, eles são planejados para evitar a contaminação do meio ambiente, a contaminação da água, do solo, do ar. E o chorume, que é um subproduto aqui do lixo, ele vai ficar retido aqui graças a um plástico impermeável que é colocado aqui na base do aterro. E os gases tóxicos, que também são produzidos aqui, é um subproduto do lixo, eles vão ser tratados por um sistema de captação de biogás, que é esse tubo aqui, ó, esse sistema. E dessa forma, os resíduos que são produzidos do lixo, eles não vão entrar em contato com a natureza. O biogás captado, que consiste no metano, no gás carbônico e no vapor de água, eles são queimados ou são também utilizados para a produção de energia. Esses aterros sanitários, eles são construídos longe dos centros urbanos, que é para evitar transtornos à população, transtornos como o mau cheiro, animais que são atraídos, né, os insetos, baratas, os roedores, né, como os ratos, tem os urubus também. Então, eles são construídos longe da população, mas também não tão longe, porque se eles estivessem muito longe dos centros urbanos, o preço da coleta seria muito alto. E eles também devem contar com um sistema de drenagem pluvial para não haver contaminação com a água. Bom, o consumismo desenfreado, ele é a principal causa da geração dos resíduos sólidos. E, infelizmente, o descarte correto, ele não vem acompanhado desse crescimento do consumo. E tem lei para toda essa questão do lixo? A resposta é que sim. É a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. E ela é uma lei que organiza a forma com que o país vai lidar com o lixo. Ela foi aprovada em 2010 e ela estabeleceu um pacto nacional para a gestão do lixo que é produzido pela sociedade. É muito legal que a PNRS, ela não é só uma iniciativa do governo, ela envolve a iniciativa pública, a iniciativa privada e é nossa também. Ou seja, o lixo é uma questão de todo mundo tem que tratar e tem que ajudar. E qual que é a relação do lixo com os ODS? O primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável é esse daqui, ó, erradicação da pobreza. O objetivo é erradicar a pobreza em todas as formas, em todos os lugares, e pessoas que vivem em extrema pobreza são aquelas que vivem com menos de R$1,90 por dia. Se a gente fazer a conta aqui, a gente vai ver que é aproximadamente R$60 por mês que o indivíduo ganha. E a atuação dos catadores, ela é uma atividade profissional que ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde o ano de 2002. E os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, eles desempenham um papel muito importante para que a PNRS seja implementada. Então, o trabalho desses catadores pode ajudar, de alguma forma, na erradicação da pobreza, porque eles podem vender esses materiais e consumir conseguir ter uma renda, né? Talvez não mude assim a situação deles de uma forma abrupta, mas ajuda. E o segundo ODS, Fome Zero e Agricultura Sustentável, tem como objetivo erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. E o que é uma agricultura sustentável? É aquela que respeita o meio ambiente, que tem como característica a diminuição dos adubos químicos que são usados no plantio e ainda utilizam técnicas que não vão poluir o meio ambiente. Aí uma pergunta, e se a gente transformasse todos esses resíduos orgânicos que a gente descarta em adubo? A gente poderia ajudar
no ODS número 2. O ODS número 7, energia acessível e limpa. O objetivo dele é garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. Bom, o aterro do lixo, como eu falei, ele leva à produção de alguns subprodutos, que é o biogás e o chorume. O biogás, os aterros, eles são responsáveis pela produção de 6% a 20% das emissões totais de metano por ano em todo o mundo. Então, é um número muito grande. E aí, uma outra pergunta que fica para a gente, né? Se a gente convertesse toda essa emissão de biogás, que é um subproduto do lixo, se a gente transformasse ele em energia, já tem algumas fazendas hoje que utilizam esses biogás para conseguir fazer com que os maquinários da fazenda funcionem, por exemplo, das granjas, as fazendas que trabalham com a produção de leite. Esse biogás convertido em energia faz com que todo o maquinário funcione. O ODS número 8, trabalho decente e crescimento econômico, tem como objetivo promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Tem um economista que o nome dele é Sebetai Calderoni, e ele escreveu um livro que se chama Os Bilhões Perdidos no Lixo. Nesse livro, o Calderoni, ele afirma que anualmente o Brasil ele perde 5,8 bilhões de reais só porque deixa de reciclar o lixo urbano. Então, já pensou se a gente pegasse todo esse dinheiro e investisse em educação, em segurança e em saúde? Tanto que o nosso país não estaria melhor? Bom, o nosso lixo, ele vale muito e ele pode ser uma alternativa de renda para muitas pessoas que estão se encontrando desempregadas. O ODS número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, tem como objetivo tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E eu trouxe aqui que o lixo, ele é uma das principais fontes de contaminação de lençóis e de nascentes. A gente vê que tem lugares que as pessoas gostam de descartar o lixo em rios, por exemplo. E esse descarte incorreto dos resíduos, eles têm uma relação direta com o sistema de esgoto. Esse descarte incorreto, ela é a principal causa de entupimentos residenciais, comerciais e públicos. A gente vê, né, que nos períodos de chuva, tem cidades que pode cair uma quantidade mínima de água que às vezes alaga uma cidade inteira. Muitas das vezes é por conta desse descarte incorreto dos resíduos. E o ODS de número 12, consumo e produção responsáveis, tem como objetivo garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. A gente tem uma necessidade muito grande de que as indústrias elas se adaptem ao que a gente chama de economia circular. A economia circular é aquela que a gente produz, recicla, reutiliza e faz disso um ciclo. A gente precisa substituir o modelo que a gente tem, que é o modelo linear, de consumir e logo descartar. E isso garante a sustentabilidade do planeta e dos negócios. O ODS número 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, tem como objetivo adotar medidas urgentes para combater as ações climáticas e os seus impactos. Como eu falei, mesmo que o descarte ele seja feito nos aterros sanitários, eles ainda são prejudiciais para o clima, são menos nocivos. E 50% dos materiais que são enviados até o aterro, eles são compostos orgânicos. Aqui eu trouxe mais uma imagem que traz um dado para a gente, tem como fonte o relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030 no Brasil. E ele vai falar para a gente como que está a implementação das metas da Agenda 2030 no Brasil. São 169 metas no total,
92 dessas metas sofreram um retrocesso, corresponde a 54,4%. 27 dessas metas, que corresponde a 16%, estão estagnadas. 12,4% elas estão ameaçadas, são 21. A gente não tem dados de 15 dessas metas. 13 sofreram um progresso insuficiente e uma não se aplica. O dado que mais nos assusta é esse daqui, ó, que de 169 metas, 92, na verdade, em vez de terem um progresso, não, elas sofreram um retrocesso. E, para finalizar, um alerta para a gente. Dados da própria ONU confirmam que anualmente são produzidos mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos no mundo e cerca de 99% desses itens que compramos, eles são jogados fora dentro de 6 meses. É o que eu tinha falado, o consumo desenfreado é a principal causa desse descarte de resíduos. E agora imagine que 7,9 bilhões de pessoas, que em 2030 vai pular para 9,9 bilhões, gerando e descartando lixo dessa forma. É uma situação insustentável e já hoje em dia seria necessário 1,7 vezes a Terra só para dar conta de todo o consumo da humanidade. Essas daqui foram as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. E é isso.